Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a Casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Olá, do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 105, Sois Luz. Vós sois a luz do mundo. Jesus está em Mateus 5,14. Quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do solou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetrarmos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a Boa Nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Vós sois a luz do mundo. Exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima oportunidade. Unindo os nossos pensamentos, trazendo Jesus para bem pertinho de nós, para te agradecer, Divino Mestre, por mais esse encontro contigo, por mais essa oportunidade de aprender um pouquinho mais das leis de Deus através do teu Evangelho. Rogando a ti, Senhor, que fique conosco
no decorrer de todo esse encontro, e que a tua paz, o teu amor, sustente a todos nós, mas que também se estenda a toda essa humanidade que tanto precisa de ti. E assim, Senhor, pedimos também para que possamos compreender mais e mais todo esse banquete que nos será oferecido na noite de hoje. E graça vos damos por tudo, Senhor, agora e sempre. E assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que venho estudar com vocês essa noite mais um item do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar lá do capítulo 28, ainda na coletânea de preces espíritas, sobre os itens 15 e 16, cujo título é Para afastar os maus espíritos. E Kardec, antes de escrever o prefácio, ele traz uma passagem de Jesus que está grifada pelo evangelista Mateus, no capítulo 23, versículos de 25 a 28, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que limpais o lado de fora do copo e do prato, mas o lado de dentro está cheio do que provém do saque e da intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros caiados, os quais se mostram vistosos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda impureza. Assim também vós, por fora, vos mostrais justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Bem, o texto evangélico é bem forte, é bem conciso, Jesus é bem direto. Não adianta limpar o lado de fora se não limparmos o lado de dentro. Kardec, então, faz um comentário no item 16, que é o prefácio, dizendo assim: os maus espíritos só estão onde podem satisfazer a sua perversidade. Para afastá-los, não basta pedir, nem mesmo ordenar que se retirem. É necessário eliminar em nós aquilo que os atrai. Os espíritos maus descobrem as chagas da alma, como as moscas descobrem as do corpo. Assim, pois, como limpais o corpo para evitar as bicheiras, limpai também a alma das suas impurezas para evitar as obsessões. Como vivemos num mundo em que os maus espíritos pululam, ou seja, tem muitos, as boas qualidades do coração nem sempre nos livram das suas tentativas, mas nos dão a força necessária para resistir-lhes. Bem, o que Kardec está dizendo está em total consonância com o que Jesus disse. Ele está dizendo que para eliminar, ou para nos afastar, melhor dizendo, dos maus espíritos, é necessário eliminar em nós aquilo que os atrai. E que os atrai? Será que está fora ou dentro de nós? É uma boa pergunta, né? E aí ele faz uma comparação. Ele diz:
Assim como limpais o corpo para evitar as bicheiras, limpai também a alma das suas impurezas para evitar as obsessões. Então, ele está ratificando o que Jesus nos falou. Não adianta limpar o lado de fora sem limpar o lado de dentro. E que lado de dentro, então, seria esse que Jesus está falando? Seria um lado dos órgãos, né? Ou seria o lado do espírito? Kardec comenta sobre essa questão da obsessão várias vezes em torno da organização da doutrina espírita. Comenta no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos tem várias questões que abordam esse tema, na Revista Espírita, na Gênese. Então, isso significa que se o codificador colocou em quase todas as obras, ou em todas elas em nuances diferentes e abordagem diversas, o mesmo assunto, é sinal que é um assunto que é pertinente a nós todos e que todos nós deveríamos observar com maior atenção. Eu destaquei então um trecho que está na Gênese, lá no capítulo 14, no item 45, que ele fala dos milagres segundo o Espiritismo. Esse é o título que está. E ele diz assim: pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. Então, a gente entende que essa ação faz parte ainda da nossa inferioridade. Então, para que tenhamos uma prece na coletânea de prece do Evangelho, se referindo ao afastamento dos maus espíritos, é sinal que precisamos agir. Agir como? Limpando a parte de dentro, que é o que Jesus está falando, e que Kardec, então, nos auxilia dizendo, eliminando aquilo que os atrai. Kardec já nos falou, em outro trecho do Evangelho, que o bom cristão, o verdadeiro espírita, é aquele que doma as suas más inclinações. É aquele que se esforça, que trabalha, que persevera, que busca domar as suas más inclinações. Então, pensamos que esse item faz total link com o que estamos conversando agora. Precisamos domar em nós as nossas más inclinações para que esses seres que circundam o orbe não encontrem ressonância em nossos corações. Ou seja, a perseverança em eliminar essas más inclinações fará com que esses irmãos se afastem de forma natural. Chico falava algo que eu gosto de pensar. Ele diz que ninguém afasta ninguém do outro, e sim se evangeliza juntos. Então, quando nós limpamos a parte de dentro, ou seja, a nossa alma, o nosso coração, os nossos sentimentos, consequentemente, nós
auxiliaremos a esses irmãos que estão a caminho conosco. No Livro dos Espíritos, na questão 475, Kardec pergunta aos espíritos algo que é interessante pensar. Ele diz: pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Que eu acredito que seja isso que a gente esteja pensando. Mas como? Como que me liberto? Será que eu consigo? Alguém pode conseguir isso? E aí os espíritos respondem: sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que, com vontade firme, o queira. Então, o que muitas vezes falta em nós, e melhor, mais das vezes nos falta, é exatamente essa vontade firme para querer a mudança, para querer de fato a libertação. Porque os espíritos estão dizendo que é possível. Então, nós podemos afastar, né, ou nos libertar da dominação desses irmãos. Porque o fato de eu me evangelizar faz com que eu me liberte e auxilie o outro. É assim que acontece, porque ninguém está sozinho nesse mundo. Então, eu trouxe para a nossa reflexão um livro que foi lançado agora, no final do ano, não no final, mas no início do ano de 2020, da benfeitora Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Franco. E eu estou lendo esse livro, já estou quase terminando. É um livro de 30 capítulos e eu separei para a nossa conversa o capítulo 15, onde Joana vai abordar exatamente essas intervenções espirituais. Então, vejam, nós trouxemos o Evangelho, nós trouxemos um trecho da Gênese, uma pergunta do Livro dos Espíritos, e agora nós estamos trazendo uma fala de Joana recente, porque a publicação do livro foi no ano passado. Eu não vou ler todo o texto, porque é bem extenso, e aí tomaríamos muito tempo. Mas eu separei alguns trechos. Ela diz assim: os laços da afetividade positiva ou negativa que unem todas as criaturas umas às outras facultam as vinculações mentais e o convívio após o fenômeno da morte entre os que saíram do corpo e aqueles que nele permanecem. Essa vinculação transforma-se em intercâmbio psíquico, no qual o desencarnado passa a interferir nas ações daquele que lhe experimenta a emanação mental, dando lugar aos processos de obsessão, quando são atrasados, e de iluminação, quando se trata de seres evoluídos. Então, podemos ter dois tipos de conexão. Quando nos vinculamos com seres que estão atrasados, através da nossa emanação mental, damos lugar a esse processo obsessivo. Quando nos vinculamos através dessa emanação a espíritos iluminados, né, nós então evoluímos, damos um passo adiante, né? Há então um vínculo benfazejo, né? Aquele vínculo que temos com o nosso
guia espiritual, com o nosso mentor, com os espíritos familiares, com os espíritos benfeitores, com os amigos que já conquistamos, né, nos 2 planos da vida e assim por diante. E mais adiante ela diz: aqueles que se identificam nos ideais, aspirações e comportamentos atraem-se e comungam dos mesmos campos energéticos, alimentando-se ou induzindo os igualmente ou os semelhantes à subserviência, à dependência enfermiça, com as consequências de perturbações que somatizam e passam a vivenciar no corpo físico, que se desconecta do fluxo saudável da existência. As vidas se entrelaçam de tal forma que quase ninguém logra existir sem receber essa influência. Desse modo, as obsessões são muito numerosas na Terra, por ignorância do fenômeno que se constitui e pela facilidade do seu enredamento com os seres reencarnados que as vitalizam. A recomendação de Jesus em torno do vigiai e orai estende-se a essas ocorrências como terapia preventiva a males de tal natureza. Então, o que ela está falando até aqui é que temos sim essa influência em nossas vidas, que quase ninguém vai existir sem receber esse tipo de influenciação. Porém, ela ressalta que a recomendação de Jesus em torno do vigiai e orai estende-se a essas ocorrências como a terapia preventiva. Então, para a nossa prevenção, Jesus recomenda o vigiai e orai. Vigiar os nossos pensamentos e orar para que possamos, através desse vínculo de amor, cada vez mais superar essas más inclinações e essas tendências que ainda arrastamos. E qual seria, então, o roteiro para que nós possamos, então, não mais nos vincular a esses pensamentos, a esses irmãos nossos, para que a gente consiga cada vez mais lograr êxito, vencendo as nossas más inclinações? Ela diz o seguinte: quando as saudáveis lições do Evangelho de Jesus tornarem-se diretrizes de segurança e as revelações do Espiritismo forem absorvidas, entender-se-á com mais facilidade que não existem 2 mundos, como habitualmente se crê, o espiritual e o material, mas apenas o mundo em variados graus de manifestação. Então, nós precisamos cada vez mais entender que não há uma separação entre o mundo material e o mundo espiritual. Há apenas um mundo com graus diferentes de manifestação. Em um, temos a manifestação material, no outro, temos a manifestação espiritual. E aí ela faz uma recomendação imprescindível: ter-se-á mais cuidado com os pensamentos, com as palavras e com os atos, porquanto todas essas expressões de vida e atividade mesclam-se nas 2 esferas, produzindo ressonâncias equivalentes ao teor vibratório de que se constitui. As criaturas humanas compreenderão que a jornada espiritual é uma continuação natural da física, podendo construir o melhor possível para si mesmas, desde então, preparando o seu futuro imortal.
Esse livro chama-se Vidas Vazias e eu recomendo a leitura porque, de fato, ela trata de temas muito importantes. Então, nesses trechos lidos, nós podemos observar alguns pontos. Sim, nós interferimos uns nos outros. Sim, nós influenciamos uns aos outros. Não só desencarnado para encarnado. Já estudamos sobre isso, que a obsessão não se dá apenas de desencarnado para encarnado. Nós influenciamos pensamentos, atitudes, gestos, hábitos de quem está conosco reencarnado e também de quem está no plano espiritual. Isso ela deixa bem claro. Ela também deixa claro que por conta da nossa dificuldade em manter-se nessa sintonia amorosa que o Cristo nos convida com o vigiai e orai, nós facilitamos essas conexões de tal forma que é difícil encontrar alguém que não sofra essas influenciações. Mas o terceiro ponto, ao fim da mensagem que lemos, dos trechos que lemos, ela traz o consolo, dizendo que se nós procurarmos entender que, na verdade, só existe o mundo criado, no sentido de que os seres se interligam e corroboram uns com os outros nessa criação, nós perceberemos que através dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, nós podemos então modificar essa sintonia e nos elevarmos. Então, o que precisamos, meus irmãos, na verdade, é o que Kardec está nos dizendo. Assim como nós limpamos o corpo, higienizamos o nosso corpo, cuidamos dele na parte fisiológica, precisamos também limpar a nossa alma das nossas impurezas. As impurezas do sentimento, as impurezas do coração e as impurezas da mente, cuidando dos nossos pensamentos, como Jesus nos orientou. Era isso que eu gostaria de trazer para a nossa conversa de hoje. Espero que todos estejam bem e com saúde e que fiquem com Deus e em paz em mais essa noite de harmonia, de calma, recebendo então esses fluidos benéficos que chegam de forma tão sutil e tão amorosa do nosso Mestre Jesus. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus e até o próximo estudo. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quanta
Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Obrigado, Senhor, por mais esse encontro, onde o Senhor nos permitiu aprender um pouquinho mais das Tuas leis. Que possamos, Senhor, colocar em prática tudo aquilo que aqui foi nos oferecido e assim buscarmos trilhar dias melhores em nossas vidas, sempre buscando em nós a Tua paz e o Teu amor. Queremos Te rogar, Senhor, que essas vibrações que nos rodearam o tempo todo se estenda a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti. Que alcance, Senhor, cada lar e cada coração, cada nomezinho que passa agora em nossos pensamentos, mas também aqueles irmãos que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios, nas casas de recuperação, nos presídios, nas ruas, enfim, Senhor, todos indistintamente, para que todos nós juntos possamos seguir para frente e para o alto e um dia sermos reconhecidos verdadeiramente como discípulos do Cristo. Muito obrigado por tudo, Senhor, por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que do Senhor recebemos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.